Olá, meu querido, minha querida. Sejam muito bem-vindos a mais um culto na nossa igreja, Igreja Batista Amor e Graça. Que você possa sentir muito à vontade para louvar com a gente, que você possa afastar os seus móveis aí da sua casa, que você possa celebrar junto com nós. Essa primeira canção a gente pode dizer que nada é impossível ao nosso Deus. Você crê nisso? Se você crê nisso, dê um amém aí da sua casa, vibre, pule, que você possa fazer isso com toda a vontade, porque Ele tem o poder de mover as montanhas, Ele tem o poder de curar uma doença incurável, considerada por nós, né? Então que possamos celebrar isso e declarar isso ao nosso Deus, amém? Em Ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em Ti, nada é impossível. Em Ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Oh, oh, oh. Eu não vou viver pelo que vejo, eu não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre estás, e tudo pode ser realizar. Em Ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em Ti, nada é impossível. Em Ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Oh, 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 oh. Eu não vou viver pelo que vejo, eu não vou viver, Senhor. Eu não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre estás, e tudo pode ser realizar. Em Ti eu tudo posso, não há limites, não há limites, minha força está em Ti, nada é impossível. Em Ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Que você possa declarar que você crê nele de todo o seu coração. Aleluia. Creio em Ti, 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 Jesus. Creio em Ti, creio em Ti, creio em Ti, creio em Ti, Jesus. Em Ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em Ti, nada é impossível. Em Ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé. Creio em Ti, Senhor. Creio em Ti, eu creio. Creio em Ti, Jesus. Creio em Ti, creio em Ti, creio em Ti, Jesus. Oh, aleluia. Você pode dar um forte aplauso aí da sua casa ao nosso Deus. Aleluia. Feche seus olhos, querido, na sua casa, que você possa realmente esquecer tudo o que você tem na sua volta, qualquer distração que você tenha, deixe de lado por um momento, que você possa estar fechando seus olhos e focando somente, unicamente no Senhor. Oh Pai, muito obrigado, Senhor.
Obrigado, Senhor, por essa graça imerecida, Deus. Nós queremos te agradecer não somente pelo que o Senhor vai fazer, porque nós cremos nisso, mas pelo tudo que o Senhor já tem feito. Diante das adversidades da vida, nós podemos sentir a Tua presença, Deus, e nos acalmar, ó Pai. Diante de tudo, ó Pai, que tem acontecido nesse momento, nessa fase que nós estamos passando, Senhor, o Senhor tem o seu lugar guardado no nosso coração e o Senhor ocupa ele, ó Deus. Então queremos te declarar, ó Pai, que o Senhor possa tomar esse teu lugar, mas tomar esse teu lugar que já é teu, ó Deus, e que o Senhor possa estar ocupando ele, ó Pai, para que possamos ser transbordados da tua presença, Senhor. Aleluia, ó Pai, que possamos realmente sentir isso, ó Deus, nesse momento, que possamos realmente focar em Ti, só em Ti, ó Deus. Amém, ó Pai, obrigado, Senhor. Essa próxima canção, querido, ela diz: toma o teu lugar. Mas uma coisa que eu sempre digo não é toma o teu lugar com força, o Senhor nunca vai fazer isso. Mas toma o teu lugar no sentido de ocupar um lugar que já é teu. Você consegue crer nisso? Você consegue ver que o Senhor está ali, que o Senhor está presente em ti, que o Espírito Santo te consola, independente da situação que você está vivendo? Que possamos crer nisso. Toma o teu lugar, Senhor, toma o teu lugar. Venho hoje derramar meu sorriso, meu pesar. Eis a minha entrega, eis a minha entrega. Aos teus pés abandonar o meu crer, meu duvidar. Eis a minha entrega. Toma o teu lugar e reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. Toma o teu lugar e reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. Sorriso, meu pesar, eis a minha entrega, eis a minha entrega. Aos teus pés abandonar o meu crer, meu duvidar. Eis a minha entrega. Toma o teu lugar sobre minha vida, reina sobre minha vida. Toma o teu lugar, Senhor, toma o teu lugar e reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. E abale o chão da vã tradição, restaure a essência da religião. És o caminho, só tu és o caminho. Abale o chão da vã tradição, restaure a essência da religião. És o caminho, só tu és o caminho. Toma o teu lugar, toma o teu lugar e reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. Toma o teu lugar sobre minha vida, reina sobre minha vida. Aleluia, glória a Deus. Bom dia. Que esse domingo seja mais um domingo na sua vida que o nosso Deus preparou para nós, que você possa sentir a presença do nosso Deus, como nós estamos sentindo aqui neste momento. Vamos orar nesse momento. Quero que você ore junto comigo, intercedendo pela sua vida, pela nossa nação.
Oremos. Senhor Deus, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos por mais um dia de vida. Louvado seja o teu nome, Senhor, por mais uma semana que está começando. Nós te louvamos, te agradecemos e te pedimos, Senhor, que o Senhor continue no controle, Senhor Deus, das nossas vidas. Guarda a nossa família, Senhor Deus, que o Senhor possa estar abençoando a nossa casa, que no nome de Jesus, a paz que vem do Senhor, a alegria que vem do Senhor, Pai Celestial, possa continuar na nossa casa. Abençoa cada pessoa que está conosco neste momento. Que vidas, Senhor Deus, venham ser restauradas, transformadas, libertas pelo poder que há na Tua palavra, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos. E que no nome de Jesus, o Senhor continue, Senhor Deus, falando aos nossos corações nesta manhã, Senhor. Essa é a oração que nós te fazemos no nome de Jesus. Amém. Abale o chão, Senhor. E abale o chão da vã tradição, restaure a essência da religião. És o caminho, só tu és o caminho. Abale o chão da vã tradição, restaure a essência da religião. És o caminho, só tu és. Abale o chão, Senhor, abale o chão. Abale o chão da vã tradição, restaure a essência da religião. És o caminho, só tu és o caminho. Abale o chão da vã tradição, restaure a essência da religião. És o caminho, só tu és. Toma o teu lugar, Senhor. Toma o teu lugar e reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. Toma o teu lugar, Senhor, e reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. Nesse momento, nós vamos estar praticando a nossa obediência, né? Que é a nossa obediência e generosidade. Estaremos agora participando do momento do dízimos e das ofertas. Eu quero ler com vocês 2 Coríntios 9:7, que está escrito: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Que você possa, esse é o momento, não é, que nós colocamos a nossa obediência, a nossa generosidade em prática. Nós sabemos que a nossa igreja, ela é sustentada por nós mesmos. Então nós temos trabalhos missionários, temos muitas coisas que acontecem aqui. E para isso acontecer, nós precisamos dessas ofertas e dízimos. Então que você possa semear numa terra fértil. Que Deus te abençoe. E que agora, nesse momento, vai estar aparecendo também a nossa conta, tudo. E nós estaremos orando, agradecendo a Deus pela nossa vida, porque Deus tem nos dado o nosso sustento. Oremos. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de podermos, neste momento, te servir, te obedecer, Senhor Deus, sermos generosos com aquilo que o Senhor tem nos dado primeiro. Que o Senhor possa estar abençoando a nossa casa, abençoando o nosso celeiro. Que no nome de Jesus, vidas venham ser abençoadas e que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um aqui. Essa é a oração que nós te fazemos, no nome de Jesus. Amém. Quero viver perto de ti, sei que és real e vives em mim. Quero ouvir anjos
estar perto de ti, o mundo amar, sem ele ficar, ver osso seco, convido outra vez, uma só voz, aleluia, Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou, que é digno, não há outro, poderoso, o grande eu sou. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou, que é digno, não há outro, poderoso, o grande eu sou, Ele é o grande eu sou, o grande eu sou. Montanhas vão cair, as trevas fugirão, ao ouvir de que Jesus é o Rei dos Reis. Não há poder maior, nada resistirá ao teu poder e à presença do grande eu sou, 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 do grande eu sou. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou, que é digno, não há outro, poderoso, o grande eu sou, Ele é o grande eu sou, grande eu sou. Vamos declarar que montanhas vão cair, as trevas fugirão, ao ouvir de que Jesus é o Rei dos Reis. Não há poder maior, nada resistirá ao teu poder e à presença do grande eu sou, 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 do grande eu sou. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou. Ele é digno, que é digno, não há outro, poderoso, grande, aleluia, aleluia, Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou, que é digno, não há outro, poderoso. Vamos declarar mais uma vez, aleluia. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, Tu és o grande eu sou, que é digno, não há poderoso, grande eu sou. Aleluia. Aleluia. Declara
declarar isso. Ele é o grande eu sou, Ele é o grande eu sou para fazer o impossível na tua vida. Oh, aleluia. Ele é o grande eu sou, somente Ele tem o poder de dissipar qualquer tipo de treva, porque Ele é luz, e qualquer centelha de luz, qualquer pouquinho de luz, já dissipa qualquer escuridão. Aleluia. Grande eu sou. Crê nisso, querido. Aleluia. Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou, que é digno, não há outro, poderoso, o grande eu sou, Ele é o grande eu sou. Bom dia, graça e paz, beijo no coração de vocês. É muito bom estar aqui mais uma vez para transmitirmos a palavra de Deus. Que culto abençoado, que louvor abençoado. Graças a Deus por todas as coisas. Graças a Deus porque a sua misericórdia não nos deixa ser consumidos nem confundidos. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é bom. Irmãos, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a introdução de uma série que começa agora. Terminamos domingo passado a série de Marcos, foi muito especial, muito bom passarmos esses domingos aí estudando o livro de Marcos com os irmãos, e hoje nós começamos o livro de Atos, Atos dos Apóstolos, e por que não dizer Atos do Espírito Santo? E também poderia dizer Atos da Igreja de Jesus. Então, eu te convido nessa hora a orar junto comigo mais uma vez. Já oramos algumas vezes nesse culto, mas eu quero orar por você agora exclusivamente pela palavra. Vai ser uma introdução, mas nessa introdução leremos alguns textos bíblicos, e que esses textos bíblicos possam encontrar no meu coração, no seu coração, uma terra boa, e que nessa terra boa essa palavra possa repousar e produzir frutos, e frutos que permaneçam. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua graça, obrigado pelo teu amor, obrigado, papai, porque só o Senhor é Deus sobre nossas vidas. Obrigado porque o teu amor, a tua graça e misericórdia é a causa de não sermos consumidos. Obrigado, papai, porque a mão do Senhor, o braço forte do Senhor, vela, protege e sustenta a tua palavra. E essa palavra, ela está dentro de nós através do teu Espírito, porque o teu Espírito é a tua palavra. Porque desde a fundação do mundo, a tua palavra é verdade, ao ponto de todas as coisas irão passar, mas a tua palavra não passa, essa irá permanecer para sempre. Te louvamos, no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus, o nosso amigo, aquele que é a palavra, aquele que veio à terra, se tornou carne, o verbo vivo habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, Senhor, a glória do seu Filho unigênito Jesus, e é no nome dele que nós oramos, amém. Queridos, é muito bom estarmos aqui nessa manhã, e juntos podermos mergulhar em mais um livro da Bíblia. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus pela liberdade que nós temos na nossa terra, no nosso país, a liberdade de pregarmos a palavra.
de forma presencial, de forma coletiva, de forma individual e agora de forma altamente globalizada, que é através das redes sociais também. Obrigado, Senhor, pelo presente que é viver nesse país livre para esses compartilharmos e transmitirmos a nossa fé no seu Filho Jesus. Queridos, Atos capítulo de número 1, nós vamos ler algumas coisas, ok? Não vamos começar o livro de Atos hoje, mas vamos pensarmos sobre alguns pontos positivos e, por que não dizer, altamente importantes para a igreja, para mim e para você, nessa manhã, dentro do livro de Atos. Um plano revelado por Jesus, é o livro de Atos, ok? Um início traumático, a igreja, lá em Atos. Então venha comigo, perde o foco não, para tudo agora mais um pouquinho, e vem comigo, vamos mergulhar no livro de Atos. Para começar, eu quero começar pensando no autor. Quem é o autor de Atos? Você sabe muito bem que é o doutor Lucas, o médico Lucas. Lucas é o autor de Atos, e a prova disso está em Atos, capítulo 1, verso 1, aonde o doutor Lucas faz um comentário, apontando que ele é o autor do livro de Atos. Atos capítulo 1, verso 1, vai dizer assim na minha versão, que é a nova versão internacional, a NVI. Em meu livro anterior, ele está falando do livro dele. Dentro dos 4 evangelhos temos Lucas. Então é disso que o Lucas está falando em Atos 1. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então Atos 1:1 vai nos dar claramente a resposta que o autor de Atos é Lucas, ok? Mas eu também posso pensar em Atos como o Atos, não somente de um discípulo, ou de 12 homens, lá atrás, não, Atos dos apóstolos precisa ser Atos da igreja, do século 21, por quê, pastor? Porque Atos dos apóstolos é Atos do Espírito Santo. Atos dos apóstolos é Atos do Espírito Santo. E se esse Espírito está dentro de mim, dentro de você, dentro da comunidade do povo de Deus, então significa que esse Atos do Espírito serão os atos da igreja. Por quê? Porque os passos do Espírito serão os passos da igreja. Por quê? Porque os pensamentos do Espírito serão os pensamentos da igreja. Por quê, pastor? Porque a conduta do Espírito será a conduta da igreja, irmãos. Vem comigo. Aí Atos, ele é composto por 28 capítulos. Cada domingo estaremos aqui de manhã, domingo, às 10 horas, estudando com você, cada 2 capítulos por domingo, tá bom? Da mesma forma que foi as outras séries, será agora em Atos, 2 capítulos por domingo. Domingo que vem, eu começo pregando Atos capítulo 1 e 2, ok? Eu estou aqui fazendo a introdução de Atos hoje, e domingo que vem eu começo pregando Atos capítulo 1 e capítulo 2, vem comigo. Receberão poder. Olha que loucura, olha que loucura boa. Atos capítulo 1, verso 8. Na verdade, eu preciso te dizer que Atos é uma separação das águas entre o Novo Testamento, ok? Vamos devagar. Eu estou tão empolgado para começar a série de Atos que eu já quero falar já lá na frente. Não, vamos devagar, um degrau de cada vez, vem comigo. Assim, ó, por que Atos, ele consegue fazer essa separação, tá? Entre novo e novo,
Ei, lindo, não é entre Novo e Antigo Testamento, não. O Novo Testamento, ele é dividido em duas partes. A primeira parte são os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, ok? Então, Atos, ele está entre os evangelhos e as cartas paulinas. Não, tu não pegou, mas tu vai pegar agora. Atos faz a conexão entre a vida de Jesus, que Mateus, Marcos, Lucas e João narrou, e as cartas que Paulo escreveu para as igrejas. E aonde está Atos? No meio disso. Fazendo o quê? É isso que nós vamos ver agora, ok? O que Atos está fazendo nesse meio aí? Atos 1,8 vai dizer assim: receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas. Entre a vida de Cristo e o norte que a igreja tem que tomar, tem uma palavra de Atos no meio do caminho, fazendo a conexão entre esses dois mundos do Novo Testamento, que é: vocês receberão poder quando descer sobre vocês o Espírito Santo, e só depois disso vocês conseguirão ser minhas testemunhas. Vem comigo, não perde foco não. O Novo Testamento está dividido em duas partes, mas são quase iguais. A nível de peso, de conteúdo, é quase igual. Vem os evangelhos, vem Romanos, e aí vai até Apocalipse, aí passa as cartas paulinas, passa Hebreus, passa 1 Pedro, passa 1 João, e chega lá em Apocalipse. Então nós temos aqui dois mundos extraordinários, dentro de um único mundo chamado Novo Testamento. Eu fico imaginando o que seria do Novo Testamento sem Atos, fazendo essa conexão entre os 4 evangelhos e depois logo Romanos, que é a primeira carta paulina às igrejas. Seria uma confusão que muitos pontos nos deixariam perdidos. Por quê? Porque faltaria o livro de Atos. Deus é demais. A primeira parte, já falei para você, é composta pelos 4 evangelhos, e a segunda parte relata o quê? O começo da igreja. Romanos vai dizer a respeito de como surgiram as igrejas, ok? Após essa questão da ascensão de Jesus, vem as igrejas, as cartas paulinas. Então Atos, ele vai o quê? Fazer que conexão? A conexão antes da ascensão de Jesus ser levado aos céus pelo Pai, e pós a ascensão de Jesus ser levado aos céus pelo Pai. Então Atos está fazendo a conexão entre o antes da ascensão e depois da ascensão. Mas o que eu gosto de pensar de Atos é que Atos nos mostra claramente como igreja que as mudanças na vida serão inevitáveis. Olha para mim, pessoas com mentalidade engessada, pessoas que são resistentes a mudanças. Conhece algumas? Eu conheço muitas. Pessoas que são resistentes ao novo, elas não conseguem ser flexíveis para viver o novo de Deus para elas. Elas não conseguem ser flexíveis para poder experimentar um novo amanhã, do céu, de Deus, do Pai. Não, elas querem ficar fazendo da mesma forma, pensando da mesma forma, se comportando da mesma forma que sempre fizeram. Lindo, olha para mim. Atos vem para quebrar isso. Por quê? Porque Atos mostra para nós que as mudanças das nossas vidas, ou nas nossas vidas, serão inevitáveis. Eu acho que é por isso que o apóstolo Paulo fala de renovo de mentalidade. Porque Paulo pegou essa importante consciência que mudanças nem sempre são para nos destruir, mas são para nos promover. A segunda parte começa com Romanos,
fala das igrejas, e aí Paulo faz um relato lá em Romanos, no capítulo 1, extraordinário. Vamos abrir aqui rapidinho. Romanos capítulo 1, a gente está em Atos, ok? Não perde foco não. Romanos capítulo 1, verso de número 1 e verso 7. Olha o que aconteceria se não tivesse Atos dos Apóstolos no meio do caminho, e graças a Deus pelo livro de Atos. Romanos capítulo 1, verso de número 1. Romanos 1, 1. Vamos ler Romanos primeiro, depois a gente vai lá em Filipenses, ok? Vamos ficar aqui por Romanos primeiro. Romanos 1 vai dizer assim: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Aí lá no verso 7 de Romanos 1, ele vai complementar dizendo assim: a todos os que estão em Roma, a todos os que em Roma são chamados de Deus e chamados para serem santos. Ô lindo, olha para mim. Pastor, conclui. Se não tem Atos entre Mateus, Marcos, Lucas e João, e depois começa Romanos direto, nós iríamos estar perdidos até hoje, se perguntando como é que a igreja sai de Jerusalém e chega em Roma. Como é que a igreja sai do povo escolhido judeu para os romanos? Iríamos ficar sem respostas. Deus, em sua linda sabedoria, poder, consciência, autoridade e soberania, Deus fala assim: não, depois que eu paro em João, eu preciso enfiar Atos. Por quê? Porque Atos vai explicar que a graça continua valendo do judeu até o povo romano. Obrigado, Jesus, por Atos, senão eu estaria perdido. Aí Paulo vai dizer assim: Paulo, servo de Cristo, e lá no final ele fala o que no 7? Ao povo de Roma, que foi escolhido por Deus. Ah, lindo, vem comigo por favor, perde o foco não. Paulo está endereçando cartas às igrejas, a igreja de Corinto, a igreja do povo da Galácia, a igreja do povo de Éfeso. Depois de Atos, Paulo vai endereçando várias cartas às igrejas. Para quê? Para que Atos seja e se faça verdade, pós toda a narrativa dos 28 capítulos de Lucas, como Lucas, o escritor. Sem Atos, o Novo Testamento ficaria confuso para nós. Está aqui, eu coloquei aqui, ó. Sem Atos, o Novo Testamento salta da história ordenada de um homem, Jesus, para uma compilação irreconhecível, incompreensível, de correspondências pessoais paulinas para vários povos, para várias igrejas. Obrigado, Senhor, pelo livro de Atos dos Apóstolos. Ei, mais uma vez, Atos, conexão, ligação entre os evangelhos e as cartas paulinas, e nós começamos Atos na próxima semana. Mas eu preciso pelo menos destacar 4 pontos aqui nessa introdução de Atos. Primeiro ponto: Atos significa para nós um plano revelado por Jesus. Jesus dá um spoiler do seu plano. Aonde está? Atos. Um plano revelado por Jesus. Presta atenção nisso aqui. Com as informações de Atos, tudo se encaixa. Mateus, Marcos, Lucas, João. Romanos. 1 Coríntios. 2 Coríntios. Gálatas, Efésios, Timóteo. Tudo se encaixa. Filemão, tudo se encaixa. E por que tudo se encaixa? O livro de Atos faz uma transição entre a vida de Cristo e a nova vida da igreja.
Se nós temos, de novo, mais uma vez, se nós temos só Mateus, Marcos, Lucas e João, nós teríamos uma nova vida em Cristo. Se nós temos Romanos para frente, até Filemão, as 13 cartas paulinas, teremos uma nova vida da igreja. Então Deus coloca de forma proposital, intencional, linda e maravilhosa, Atos dos Apóstolos, no meio disso, fazendo uma conexão entre a vida de Cristo e a nova vida da igreja. Atos liga tudo isso. Seria muito difícil entendermos muita coisa no Novo Testamento sem o livro de Atos. O próprio Jesus definiu o enredo do livro em suas últimas palavras registradas na terra. Como assim, pastor? Mais uma vez, lá em Atos 1:8, Jesus dá um spoiler do que é Atos. Não, tu não pegou não, mas tu vai pegar agora. Jesus dá um spoiler do que a igreja faria na terra. Jesus não consegue subir aos céus sem antes dar uma pista. Na linguagem da gurizada mais nova aí, dá um spoiler do filme, do final do filme. Jesus não aguenta, e Jesus revela. E ele fala assim, Atos 1:8, mais uma vez eu vou ler com você, porque Atos 1:8 vai ser o que vai nortear toda a introdução, que nós já chegamos quase na metade. Vem comigo. Atos 1:8 vai dizer assim: mas receberão poder. Jesus falou isso antes de subir. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém. Olha o spoiler, olha o spoiler, vem comigo, pega aqui. Eu falei para você que sem Atos ficaria difícil entender como é que o povo sai dos judeus aos romanos, de Jerusalém a Roma. Como que aconteceu isso? Aí Jesus dá um spoiler de Atos. Ei, vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Glória a Deus! Jesus sobe, mas dá um spoiler lindo do que nós iríamos fazer, aonde nós iríamos chegar e o que era para fazer? Testemunhar. O que é para fazer? Testemunhar. O que é para fazer, pastor? Testemunhar. Aonde? Até os confins da terra. Aleluia. Isso é Atos. Eu sou apaixonado pelo livro de Atos dos Apóstolos. Jesus dá um spoiler em Atos 8, e aí o próprio Jesus fala assim: pode ficar tranquilo, tá? Vocês vão fazer tudo isso, mas não será sozinho. Sabe por quê? Porque a igreja, sem a minha presença, ela não pode fazer nada, nem Jerusalém, nem Judéia, nem Samaria, muito menos nos confins da terra. Então, por favor, lindo, olha para mim. Não confunda o chamado nem o ministério de ninguém. Por quê? Porque tem pessoas que foram chamadas para serem igreja local. Sim. E glória a Deus por isso. Glória a Deus que Deus, na sua multiforme graça, multiforme sabedoria, multiforme estratégia, esse Deus inexplicável levanta uma igreja, segundo Atos 1:8, e receberão poder. Mas esse poder não é um poder somente local, mas é um poder global. Não é um poder somente global, mas também é um poder local. Ei, o perigo é quando existe extremos. Então Atos vem dar esse equilíbrio entre os 4 primeiros livros que fala de Jesus e o paralelo que ele vai fazer com a nova vida da igreja em Jesus. Então Atos não está no meio separando, pelo contrário, Atos está fazendo uma conexão direta entre o paralelo da vida de Jesus e a vida da igreja, que tem que ser igual à vida
de Jesus. Vem comigo, Ibag, vem comigo. Segundo ponto que nós precisamos entender em Atos é que o início da igreja é agitada. É por isso que tem pastores agitados. É por isso que tem igreja agitada até hoje. Tem igreja que conseguiu vencer a agitação e calmar. Mas tem igrejas como eu que está agitada até hoje. O início de tudo em Atos é agitadíssimo. Olha para mim. O livro de Atos tem um início em Jerusalém durante o feriado de Pentecoste. Olha que início agitado, gente, presta atenção. O início de Atos vai narrar que no feriado de Pentecoste tem uma festa em Jerusalém, aonde essa festa atraía milhares de peregrinos, milhares, milhões. Ei, depois tu pesquisa, mais de 1 milhão de peregrinos andavam pela cidade quando, de repente, um grupo de 120 crentes, começou, hein? Começou a agitação, hein? Vem comigo. A agitação começa aqui, ó. Mais de 1 milhão de pessoas transitando por um lugar, num feriado de Pentecoste, uma festa anual. E aí 120 irmãos, 120 crentes recebem, ganham uma nova vida, mas agora no Espírito Santo. Não, tu não pegou, mas tu vai pegar agora. Mais de 1 milhão de peregrinos estão diante de somente 120 pessoas agora cheias do Espírito Santo, irmãos. Olha como é que começa agitado o negócio. Você lembra muito bem que depois disso, os seguidores de Jesus foram às ruas com um novo e arrojado estilo, esses 120. E 3.000 pessoas se juntaram a eles. Lembra disso? Ai, Jesus, que cenário de agitação, hein? Que cenário agitado, hein? 120, cheio do Espírito Santo, vai à rua e uma multidão de 3.000. 3.000 pessoas já são atingidas assim, ó, pá, de cara. De cara, 3.000 corações são atraídos para Jesus, de cara. Primeira mensagem, primeiro apelo, pum, 3.000. Vem para cá ficar de conversa fiada, falando que o importante é a qualidade do que a quantidade. Ah, vai se converter o troço. Deixa eu te dar um lembrete aqui, olha para mim, Bag, vem comigo, Bag. Deixa eu te dar um lembrete aqui. Devido à técnica da escrita de Lucas, Atos se assemelha a quase um romance, com uma sucessão de cenas emocionantes. Aonde quer que vão os apóstolos, há agitação. Tem apóstolo, tem agitação. Aí eu te pergunto, isso acabou? Aonde o povo de Deus passa, tem agitação. Tem agitação de festa, tem agitação de alegria, tem agitação de emoção, tem agitação de sentir a presença de Jesus, tem agitação no mundo espiritual dos demônios ficar incomodado. Isso nunca acabou não, lindo. Os apóstolos começaram a pregar, agora cheio do Espírito, e houve uma agitação danada. Isso é Atos. Montins se rompem e uma pequena igreja cria raízes. Aonde? Em Atos. Eram só 120. Cara, que crescimento é esse, hein? Que multiplicação é essa, Jesus? Eram só 120. O Espírito Santo enche e dá uma nova vida agora com ele dentro desses 120. Os 120 vão para a rua. 3.000, pum, na primeira tacada. Que multiplicação extraordinária que acontece quando é obra do Espírito Santo
e não de uma igreja, de uma teologia, de uma denominação e de uma mentalidade humana. Ei, lindo! Multiplicação extraordinária só é produzida quando o Espírito Santo tem lugar para agir. Eu estava tão emocionado para pregar a introdução de Atos, que eu subi com a caneca vazia, ó. Que doideira. Bota uma água lá para mim, filhão. A minha garganta secou aqui. Atos dos Apóstolos, irmãos. Atos dos Apóstolos. Eu tenho certeza absoluta que a partir do domingo que vem, quando a gente começar em Atos 1 e Atos 2, olha, a sua mente vai fazer assim, ó, bum, vai dar um despertar como nunca antes. Eu tenho certeza absoluta disso. Absoluta. Absoluta. Uma pequena igreja se cria e cria raízes. De novo. Depois daquele acontecimento que 120 crentes ganham uma nova vida no Espírito Santo, uma igreja se cria. E não somente se cria, mas cria raízes. Raízes aonde? Nele. Nele quem? No Espírito Santo de Deus. Uma coisa é uma igreja se criar, e outra coisa é ela ter raízes. Uma coisa é uma igreja ter raízes, e a outra coisa é essas raízes ser firmada, conectada, junta com o Espírito Santo. Obrigado, Leco, te amo. Vem comigo, Bag. Cria, mas cria raízes. Atos relata como isso acontece perfeitamente. Está tudo em Atos. E é por isso que eu sou apaixonado por Atos. Ponto número 3, ou terceira via da introdução de Atos, é que você precisa entender como você tem que ler Atos. Pastor, com que perspectiva eu leio Atos? Vem comigo. Atos segue um plano que chega a ser até lógico. Ou seja, o plano de leitura que Atos segue não precisa ser nenhum teólogo para entender. Só precisa ter o coração aberto para Jesus falar. Atos segue um plano lógico. Primeiro, inclui detalhes fascinantes. Segundo, enfoca os acontecimentos mais dramáticos. Primeiro, inclui detalhes fascinantes, Atos. Segundo, enfoca os acontecimentos mais dramáticos, Atos. Nesse sentido, é um livro quase que autoexplicativo. Até quem é leigo de Bíblia consegue ler Atos e entender. Porque Atos por si só é quase que autoexplicativo. Os primeiros 12 capítulos se concentram sobretudo no apóstolo Pedro. Isso é interessante falar, já que estamos na introdução. Ah, pastor, o senhor falou que Atos, mas eu só estou lendo Pedro. Calma. Os primeiros 12 capítulos vai tratar quase que exclusivamente da vida de Pedro, da conduta, ok? De Pedro. O restante de Atos é protagonizado pela vida de Paulo, ou melhor, pela conversão de Saulo. Vem comigo. 12 primeiros capítulos, Pedrão. Demais capítulos, Saulo, agora Paulo, matador, perseguido. Tirava a vida de quem falava a Cristo e agora decide perder a cabeça por causa de Cristo. Atos dos Apóstolos. E o livro explica como Paulo se tornou o primeiro e mais importante missionário cristão. Depois de Paulo, ninguém mais na história do cristianismo foi tão falado como missionário cristão como Paulo foi. Ao ponto de Deus deixar esse camarada ter o privilégio do céu de escrever 13 cartas
O homem que mais escreve no Novo Testamento, Paulo. Uau! Esse Deus é demais. É por isso que ele é inexplicável. Atos também vai narrar 3 longas viagens de Paulo. Mas em seguida, depois dessas 3 longas viagens, Atos vai narrar a última viagem que Paulo faz a Roma, e nesse contexto ele é um prisioneiro. Irmãos, é uma das histórias mais fascinantes da Bíblia. Aonde naufrágio não mata quando Deus não quer, aonde veneno mortal de cobra não mata quando Deus não quer, aonde só morre quando Deus vê que combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé. Atos dos Apóstolos. Eu sou apaixonado por esse livro. O material contido em Atos ajudará nós dois, eu e você, a entender o que Paulo escreve nas cartas de 1ª e 2ª Coríntios. Vai deixar a gente com mais clareza sobre as cartas que ele escreveu ao povo de Efésios, ao povo de Filipos, Filipenses, ok? Se não tivesse Atos no meio do caminho, nós ficaríamos muito perdidos nessas cartas. Então, eu costumo brincar e dizer que Atos é um farol de compreensão para as cartas ao povo da Galácia, ok? Ao povo de Corinto, ao povo de Efésios, ou o povo de Éfeso, e ao povo de Filipe, os filipenses. Atos é um farol para nós lermos essas cartas e entendermos o que Deus já tinha planejado lá atrás, antes da fundação do mundo. Pastor, conclui. Eu vou concluir dizendo que Atos é um farol para você e eu entender que a obra não é nossa, mas é do Espírito. Não é a gente que faz, mas é o Espírito que promove. Ei, multiplicação do corpo de Cristo. Ah, e eu vos farei pescadores de homens. Ok, só tem um porém, filho. Nós poderemos ser chamados das varas, dos fios de nalho, o anzol. Só tem um porém. A isca é o Espírito Santo. Quando as pessoas abocanha, não é a nossa fé, a nossa vida, a nossa crença, a nossa igreja, o nosso gueto gospel, não. Quando eles vêm e pegam, eles só mordem, só fisgam, só querem, só entram, só acreditam, só se entregam por causa de uma pessoa, que é o Espírito Santo. Isso é Atos. Quarto ponto interessante em Atos: os pontos altos de Atos. O terceiro ponto é como ler Atos. O quarto ponto é os pontos altos, o estado clímax de Atos. E aí nós temos alguns capítulos que narram as passagens mais extraordinárias de Atos. Por exemplo, o capítulo 1 vai narrar a última aparição de Jesus aos discípulos. Última vez. Quando Jesus fala em Atos 1:8, e receberão poder, é a última vez. Quando Jesus garante que nós seremos testemunha dele, é a última vez que ele está falando isso. No capítulo 2, os impressionantes acontecimentos de Pentecostes. Olha que loucura, gente. Pentecostes tem acontecimentos extraordinários, e a casa se encheu, e todos foram cheios.
E nós vimos que parecia como línguas em cima deles, língua de fogo, parecia língua de fogo. E cada um começou a falar numa outra. Ei, capítulo 2 vai narrar para nós coisas incríveis que aconteceram naquele feriado de Pentecostes, naquele lugar, com mais de 1 bilhão de peregrinos. E tudo começa com 120 crentes sendo incendiado pela presença e a pessoa no coração, que é o Espírito Santo. No capítulo 5, um vislumbre da vida da igreja primitiva, ou seja, partes boas e uma trágica cena de fracasso. De quem? Da igreja primitiva. Interessantíssimo. No capítulo 9, os detalhes da conversão de Saulo, que Deus começa a chamar de Paulo. No capítulo 9 de Atos. No capítulo 16 de Atos, as dramáticas experiências de Paulo em Filipos. Se você não sabia, a cidade de Filipe, ou melhor, a igreja constituída em Filipe. Pastor, qual foi assim, na sua opinião, a igreja que Paulo mais gostou? Como um missionário, Paulo implantou várias igrejas. Mas, como Jefferson Lopes da Silva, eu me identifico um pouco com Paulo, porque nós não fomos chamados para ser fixo de uma igreja local, mas para implantar novos trabalhos, ressuscitar trabalhos que morreu, revitalizar outras igrejas. Então eu me identifico um pouco com Paulo, e eu consigo compreender um pouquinho o porquê que Paulo, diante de todas as igrejas que ele implantou, ele tinha uma quedinha um pouco maior pela igreja de Filipe. Se você não sabia, a igreja de Filipe era uma das favoritas de Paulo. Então, quando você lê de novo a carta ao povo de Filipenses, não tenha dúvidas que essa igreja era uma das igrejas que Paulo mais gostava. Por quê, pastor? Lê lá, ué. Lê Filipenses que você vai descobrir. No capítulo 17, Paulo, em uma de suas atribuições mais difíceis em sua viagem missionária. No capítulo 26, Paulo relata sua história de vida a um rei. No capítulo 27, o naufrágio de Paulo a caminho de Roma, lembra? Lembra que deram a seguinte ideia brilhante: vão matar todo mundo para ninguém fugir. Paulo fala assim: senhores, ninguém vai fugir. Um prisioneiro assinando embaixo que nenhum preso iria fugir mais. Por quê? Porque agora Paulo tinha influenciado eles com a palavra de Deus que saía da sua boca. Pastor, os pontos altos em Atos, último, capítulo 28. A última cena de Paulo, em prisão domiciliar em Roma, onde provavelmente escreveu algumas de suas cartas. Esses capítulos são os pontos altos de Atos dos Apóstolos. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 5, capítulo 9, capítulo 16, capítulo 17, capítulo 26, capítulo 27 e capítulo 28 são os pontos altos no livro de Atos. E nós vamos ver tudo isso juntos, aqui, todo domingo, às 10 da manhã, Atos dos Apóstolos, a nova série que começa no próximo domingo. E eu quero fechar essa introdução de Atos no quinto ponto do livro de Atos, que é pessoas que você deveria conhecer em Atos. Tem pessoas extraordinárias em Atos, que eu prometo para mim mesmo, que quando eu chegar no céu, eu vou beijar essa galera com força. Estevão, Filipe, Cornélio,
Barnabé, Marcos, Silas, Priscila e Áquila. Lembra daquele casal? Priscila e Áquila. E Agripa. Pessoas que marcaram a história da igreja no livro de Atos. Pessoas que marcaram a história da igreja em mostrar para mim e para você que Paulo não é Paulo sozinho. Seria uma injustiça muito grande nossa falar de Paulo, das 13 cartas, das viagens missionárias, do chamado, do ministério de Paulo, sem falar dessas pessoas, irmãos. Essas pessoas mostram para mim que nunca terá como ninguém fazer a obra de Deus sozinho. Paulo só foi Paulo por causa de Estevão. Mas ele consentiu na morte dele. Paulo só foi Paulo por causa de Estevão. Alguns estudiosos vão dizer que o espinho na carne de Paulo foi ele consentir na morte de Estevão. E ele carregou aquela cena na memória dele por resto da vida. E aquela cena fez com que ele nunca mais saísse da presença de Jesus. Não fale de Paulo sem falar de Estevão. Não fale de Paulo sem falar de Filipe. Não fale de Paulo sem falar de Cornélio. Ei, lindo. Paulo está na palavra, mas essas pessoas influenciaram de forma direta, seja positiva, não interessa, influenciaram para Paulo terminar a sua carreira e dizer: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Eu quero orar com você e quero te encorajar, no próximo domingo, nós mergulharmos de vez no livro de Atos, no capítulo 1 e no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Mas eu não tenho como terminar Atos sem ler para você esse verso. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado, Jesus, porque o Senhor podia fazer sozinho, mas o Senhor nos escolheu para fazermos com o Senhor. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra, ela é recheada de exemplos que homens extraordinários, cheios do teu Espírito Santo, poderiam fazer sozinhos, mas o Senhor enviou pessoas para injetar neles orações, confiança, tempo, recursos financeiros. Pessoas foram patrocinadoras de homens e mulheres do Senhor durante a sua história e a caminhada da escrita da tua palavra. Obrigado porque enquanto missionários foram nos campos como Paulo foi, outros irmãos sustentaram as viagens dele e várias outras coisas de Paulo, de Pedro e de Jesus por causa das suas ofertas de lágrimas, orações e dinheiro. Obrigado, Senhor, por essa consciência. Obrigado pelo renovo de mentalidade que o Senhor tem nos dado todo dia. Obrigado pelo teu amor. E obrigado por sentir a tua presença nesse lugar, nessa manhã. Abençoa a tua igreja. Que a glória e o clamor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo repousem sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe e um final de domingo abençoado na presença de Jesus. Adore ao Senhor. Tchau. Aleluia. Vamos terminar a celebração agradecendo a nosso Deus por tudo que Ele tem feito.
por tudo que Ele ainda há de fazer. Amém? Se você crê nisso, dê um brado de vitória ao Senhor aí, porque Ele é digno de toda adoração. Então vamos agradecer, vamos terminar esse culto agradecendo mais uma vez. Diga quanto você é grato a Ele. Eu sou grato por tudo o que tenho. O tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna. Aleluia. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Obrigado, Senhor. Eu sou grato por tudo que tenho. O tesouro maior desse mundo me foi dado de graça. Me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Jesus, obrigado, Senhor. Mais uma vez declare. Obrigado, Senhor. Aleluia.